Aleluia. Estenda suas mãos para cá, querido Pai, aqui está a tua filha. Oh, meu Deus, que temos um carinho tão grande e especial por ela e seu esposo, sua família. Oh, meu Deus, nós te louvamos por este tempo, Senhor, que tu tens levantado a tua filha para ser uma profetisa, Senhor, em nosso meio e nossa geração. Usa a tua filha para nós nesta noite. Já temos ouvido a tua voz, já temos adorado o teu nome de várias maneiras. E agora, Senhor, através da tua palavra, nos debruçamos para ouvir a tua voz e sermos direcionados por ela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Glória a Jesus. Quem está alegre com o Senhor aí diz amém. Glória a Deus por essa noite, quero louvar a Jesus por essa oportunidade rica, poderosa, preciosa, de poder estar mais uma vez com vocês. Muito obrigada, pastor Natanael, pastor Robson. Eu fico sempre muito feliz quando surge o convite daqui e eu glorifico a Deus. É uma alegria muito grande estar sempre com vocês, pastora Késia, sempre lindona, fico de lá acompanhando, babando, né? Os passeios, os namoros dos dois aí. Deus abençoe. Isso é saudável, isso é muito bacana. Deus continue abençoando vocês, abençoando toda a membresia dessa casa, que também amamos demais, tá bom? Glória a Jesus. Quem está sedento para ouvir uma palavra do céu? Glória a Deus, amém? Antes de fazermos leitura do texto, você vai dizer com muita força, dessa maneira assim: independente da situação, eu vou avançar. Vamos falar de novo agora com autoridade? Vamos gritar isso aqui para o inferno ouvir, para o céu ouvir. Para quem quiser ouvir, vamos lá? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Independente da situação, eu vou avançar. Agora você vai profetizar isso aí para alguém do teu lado. Vamos lá, escolhe essa pessoa bonita aí, mas fala com autoridade. Independente da situação, você vai avançar. Pode falar com autoridade, independente da situação. Eu não sei como é que está a situação hoje, mas independente dela, Deus te faz avançar. Quem pega essa palavra? Quem acredita nessa palavra? Amém? Abra a tua Bíblia, por favor, no livro do profeta Ezequiel. Glória a Deus. Capítulo de número 47 do livro do profeta Ezequiel. Glória a Deus. Quem localizou diz amém. Capítulo 47, nós vamos ler apenas as 3 primeiras palavras do versículo de número 2. A minha versão está um pouquinho diferente. Eu vou fazer na minha versão a leitura. Como são só 3 palavras, eu te convido a repetir novamente comigo depois, tá bom? Na minha versão diz assim: Ele me levou. Só isso aqui. Mas ali está bem parecido, né? Mas vamos aqui na minha, vamos ficar aqui, que são só 3 palavras, é porque o versículo que estava antes era Ele me tirou. Mas vamos aqui na minha, são só 3, está combinado? Quem lembra aí, decoraram? Facinho, né? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. É isso aí, vamos de novo com mais força para você tomar assento. 1, 2, 3. Quem te levou? Quem te levou? Quem vai te levar? Senta aí adorando o Senhor. Glória a Deus. Queridos, esse texto, né, eu sei que os irmãos são muito organizados aqui, e vocês sempre preparam o flyer, né, o banner. E eu pedi ao pastor Robson, porque eu queria entender a proposta, né, do culto. E eu vi que não é uma proposta tão somente para esse culto, nem para esse mês, mas é uma proposta do ano, falando sobre avanço, dizendo que você vai avançar. E eu orei ao Senhor, mas foi muito automático quando eu recebi do pastor Robson o banner, e eu vi a proposta, o Espírito Santo me soprou esse texto ao meu coração. E eu confesso a vocês que por esses dias eu tenho sido muito alimentada por essa palavra, por esse capítulo, por esse livro todo. Muito obrigada, querido. De Ezequiel,
E o Espírito Santo ministrou algumas coisas ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Por isso eu pedi para que você introduzisse falando para você mesmo ou para alguém que estava ao seu lado, dizendo que independente da situação, você vai avançar. Como servos do Senhor, a gente precisa acreditar nisso aqui. Que ainda que tudo na nossa volta esteja ao contrário daquilo que um dia Deus prometeu, ainda assim, Ele nos faz avançar. Eu quero falar sobre esse homem chamado Ezequiel. Ezequiel eu quero vir lá de baixo ainda da sua infância. Ezequiel foi alguém que foi preparado para o sacerdócio. Muito menino ainda, creio eu, o texto em si, o livro em si, não traz esse detalhe, mas pela trajetória desse moço, a gente pode observar que Ezequiel, desde a sua infância, certamente ele foi preparado para o sacerdócio. Era um menino que tinha todos os requisitos necessários para poder oficializar como um sacerdote em Jerusalém. A Bíblia ela faz menção desse moço, e esse moço, ele foi, como já disse, foi preparado desde a sua infância, porque para exercer o sacerdócio precisava cumprir alguns requisitos, e Ezequiel ele se enquadrava nesses requisitos necessários. Primeiro, ele precisava ser da tribo de Levi, e era um requisito necessário que ele também cumpria. Vinha da tribo de Levi, precisava ser da linhagem de Arão e precisava ser alguém sem defeito para exercer essa função tão importante nesse tempo. Quem é Ezequiel? Ezequiel era uma pessoa que cumpria esses requisitos. Vinha da tribo de Levi, vinha da linhagem de Arão e nele não tinha defeito, porque o sacerdote nesse tempo, ele representava Cristo, precisava ser alguém sem defeito. Então, o sacerdote, ele não poderia ter um defeito físico para exercer essa função nesse tempo. Ezequiel era alguém que cumpria todos esses requisitos. Eu vejo aqui que a chamada desse moço se dá muito cedo, porque não só dele, mas de todos que eram separados para esse ofício, porque era algo muito importante a se cumprir. E Ezequiel é alguém que é separado para essa função, e quando eu olho para a vida, para a história desse moço, eu vejo uma vida inteira, posso dizer assim, que de dedicação para um dia poder exercer essa função. Ele era da tribo de Levi, da linhagem de Arão, era alguém que não tinha defeito, mas ele ainda precisava, ainda assim, ser preparado para um dia poder executar a função de sacerdote. Por quê? Porque um sacerdote, ele não poderia acordar, mesmo tendo esses 3 requisitos básicos, ele não poderia acordar decidido, a partir de hoje eu sou sacerdote. Não era assim que funcionava. Ele precisava ser preparado para um dia poder oficializar essa função. Por quê? Porque um sacerdote, ele precisava entender de leis, porque era o sacerdote que julgava a causa do povo. Era o sacerdote que julgava o estado, o pecado, a situação do povo para dizer se alguém estava apto ou não a permanecer no arraial. Era o sacerdote que também precisava entender de leis, porque era ele que fazia julgamentos em áreas familiares, nos casamentos, quando alguém pecava, era ele que fazia esse julgamento. Então ele precisava entender de leis. O sacerdote nesse tempo, ele também precisava entender de medicina. Por quê? Porque era o sacerdote que dizia, olha, essa pessoa está enferma, ela está apta ou não a permanecer no arraial, corre o risco de contaminar alguém. Então era o sacerdote que fazia esse julgamento. Só para você ter uma compreensão da responsabilidade que se tratava isso aqui, só tipos de lepra, nesse tempo aqui existiam mais de 30 tipos de lepra, e o sacerdote ele precisava entender de todas elas, porque era ele que analisava, avaliava, e dizia, olha, está apto, não, esse que não está, corre o risco de contaminar o restante do povo. Então era o sacerdote que precisava entender disso aqui. O sacerdote também, ele precisava ter uma outra formação, de zoologia, para quem não sabe o que é, veterinária animal, entender de veterinária, da medicina animal. Por quê? Porque quando alguém trazia um animal para sacrifício, era o sacerdote também que dizia, ó, esse aqui está capacitado para ser ofertado. Por quê? Porque quando algum animal não estava dentro das condições para ser ofertado ao Senhor, isso aqui era um pecado gravíssimo. E quem fazia tudo isso aqui, esse julgamento, quem precisava entender de todas essas áreas, era um sacerdote. Por quê? Para que o povo
viesse a ser conduzido de maneira excelente. Então, quando eu olho para isso aqui, eu vejo que esse menino, desde a sua infância, está tendo uma dedicação muito grande para um dia, com excelência, poder exercer o sacerdócio. E a partir de quando que eles poderiam exercer? A partir dos 25 anos de idade, depois de todo esse treinamento, depois de todas essas formações, a partir dos 25 anos de idade, esses meninos, eles eram separados para o sacerdócio. Mas só a partir dos 30 anos de idade é que, de fato, eles poderiam exercer a função. Então, quando eu olho para Ezequiel, eu estou vendo um menino que abriu mão dos prazeres da juventude. Eu estou vendo um menino que abriu mão de muita coisa bacana que ele poderia ter feito por si mesmo, por ele próprio, durante toda a sua vida. Para quê? Para se dedicar, para se empenhar, para aprender, para um dia, com excelência, poder exercer uma função para Deus. Quem é Ezequiel? É esse moço. E a Bíblia nos apresenta esse menino com tanta dedicação, completando seus 25 anos, podendo então receber a unção para exercer, mas quando ele completa 25 anos de idade, chega Nabucodonosor em Jerusalém, destruindo com tudo e levando esse menino cativo para a Babilônia. Eu te fiz assim uma breve introdução muito rápida para você poder compreender isso aqui. Por isso que eu introduzi a palavra pedindo para você profetizar para você mesmo e para alguém do lado, que independente da situação, Deus te faz avançar. Quem já conseguiu entender um pouquinho do que o Senhor quer tratar conosco aqui? Está observando comigo que do nada, sim, do nada é uma expressão nossa, mas de repente, melhor dizendo, a situação desse menino muda por inteiro, pastor Robson. Porque quem é o Ezequiel? É alguém que está, desde a sua infância, projetando. Está se dedicando, está estudando, está se formando, está aprendendo, mas também está sonhando. Está chegando o dia da formação. Está chegando o dia da consagração. Quem é o Ezequiel? É alguém como nós, que projeta, que faz planos. Quem somos nós? Aquela pessoa que almeja o dia da formatura, da consagração, de colocar o terno novo, da foto. Ele foi diferente de nós? Não, não foi. Projetou, sonhou. Só que quando está perto do dia tão sonhado chegar, entra Nabucodonosor, arrebentando com o sonho, arrebentando com o projeto, que em tantos anos foram construídos. Oh, Espírito Santo. Aí, agora quem é Ezequiel? Um menino que é levado cativo para a Babilônia. Nabucodonosor invade Jerusalém em 3 etapas. Quem é Ezequiel? Um dos que foram tirados, foi tirado na segunda invasão, no meio dos nobres. Quem é Ezequiel agora? Alguém que está lá na Babilônia, sem direito, como escravo, cativo, amassando barro próximo ao rio Quebar, sem perspectiva de nada na frente. Por quê? Porque foi arrancado tudo. E quando Deus permite tal situação? Porque projetar em cima do que a gente planeja e ver tudo certo é bacana, mas e quando Deus permite o caos chegar? E quando as perspectivas à tua volta não têm saída? E quando acontece isso? Qual é a postura do crente? Qual é a postura do crente? Tanto projeto, tanta dedicação. Pastor, quando eu parei para analisar esse texto na minha casa, eu fiquei imaginando que esse moço não ouviu do inferno. Se dedicou à toa. Fez projeto à toa. Poderia ter gasto a sua vida vivendo para você, mas se dedicou, mas agora só passou de projeto. Quem é esse moço? Alguém que está nas proximidades do rio Quebar, lá na Babilônia, terra estranha, com deuses estranhos, povo esquisito, povo pagão, tudo lá era estranho.
O que esse menino sabe fazer? Esse menino só sabe servir Deus. Só que lá não tem Deus. Lá não tem templo. Lá não tem candelabro. Lá não tem culto. Namachouramás. Aí eu quero te fazer uma pergunta, porque o Espírito Santo me autoriza isso aqui. Quem é você quando te tiram daqui, do templo? Quem é você? Quem sou eu quando Deus nos tira aí do nosso local de conforto? Quem somos nós? O Senhor me traz a memória aqui, pastor. Quando ainda criança, o Espírito Santo me faz lembrar aqui, não estava nem na minha programação falar isso aqui. A gente projeta alguma coisa do caminhar, né, dentro do tempo que nos é dado, mas o Espírito Santo me traz a memória aqui, uma experiência que eu vivi ainda quando eu era criança. Sempre fui crente, tive esse prazer de nascer, meus pais já serviam o Senhor, e do lado da nossa congregação, uma congregação sem conforto nenhum, não tinha esse conforto, não, era banco sem encosto, era só aquela madeira para sentar, 2 horas de culto, não tinha microfone, não tinha instrumento. No dia que uma irmã apareceu lá com um pandeiro, era alegria, porque tinha instrumento na igreja. Isso levou muitos anos, muito precária a situação era. Do lado da nossa congregação, daquela telinha antiga, desse tamanhozinho assim, não sei nem o nome daquela telha, do lado da nossa congregação, residia uma irmã chamada Irmã Geralda. Quem era Irmã Geralda? Irmã Geralda era uma irmã que a minha mãe ajudava. Irmã Geralda tinha filhos, mas Irmã Geralda não almoçava porque os filhos faziam comida só para si. Irmã Geralda era uma irmã que tinha derrame. E um derrame nesse tempo, há muitos anos atrás, quase 40 anos atrás, era muito caótico para pessoas simples, pessoas humildes. Irmã Geralda não tinha uma cadeira de roda, Irmã Geralda não levantava da cama. Então a igreja, minha mãe e as outras irmãs da congregação descobriram que a Irmã Geralda passava fome dentro de casa. Qual foi o compromisso da minha mãe? A partir de hoje, Irmã Geralda, a senhora não fica mais sem comer, porque todo dia eu vou mandar seu almoço. Todo dia eu vou mandar. Aí minha mãe assumiu esse compromisso com a Irmã Geralda e eu presenciei isso muitas vezes. Antes de tirar a nossa refeição, éramos 7 filhos, tudo pequeno. Ela tirava a refeição da Irmã Geralda, era o compromisso que ela tinha. E todos nós, ou eu ou os meus irmãos, levávamos até lá. Porque os filhos às vezes buscavam na nossa casa, só que a gente descobriu que quando os filhos buscavam, ela não almoçava, porque eles pegavam a comida no meio do caminho, escondido. Enfim, minha mãe assumiu um compromisso maior. Além de mandar sua comida, eu vou mandar pelos meus filhos, eles que vão trazer. Eu tive o prazer de algumas vezes levar a comida da Irmã Geralda. E quando eu chegava lá, eu perguntava, mãe, eu posso dar comida a ela? Porque ela não conseguia comer sozinha. E por algumas vezes minha mãe liberava e falava, pode ficar lá um pouquinho a mais. E eu dava comida na boca da Irmã Geralda. Eu era criança, menina, quase 10 anos de idade, 9 anos. Eu tive esse prazer de dar a refeição algumas vezes na boca da Irmã Geralda. A cada garfada que ela dava, era um versículo que ela recitava. Que prazer que aquela mulher tinha de falar de Jesus. E eu vou te falar uma coisa, presa numa cama, a congregação era do lado, mas ela não podia ir para a igreja, não tinha meio de se locomover, não tinha cadeira de roda, não tinha local apropriado na congregação, mas aqui, saiu do templo, mas o culto permanecia na alma oh, aleluia! Aí eu consigo entender o porquê que o Espírito Santo está ministrando isso aqui ao meu coração. Porque tem uma pergunta para alguém. Quando Deus te tira do teu conforto, quem é você? Na machúria. Porque ser crente aqui dentro é mole. É fácil. Aqui é confortável, irmãos, tem ar-condicionado, tem som bom, tem telão que te auxilia. Se tu não quiser nem abrir a Bíblia, eles põem na mídia ali, ó. Mas e quando a gente perde isso aqui? Perdeu tudo. Não dava nem para sonhar mais.
Porque a realidade agora era outra. Está onde agora o Ezequiel? Nas proximidades do rio Quebar, como um escravo, sem direito. 25 anos de vida, esse menino é levado para lá, com 25 anos. Só que o capítulo 1 começa dizendo para nós, que quando completam os 30 anos, sabe o que eu vejo aqui? Está lá no capítulo 1, vou dar uma avançada para chegar aqui no 47, mas quando eu vou lá no 1, que o texto começa dessa forma, no 30º ano, é a palavra falando para nós, que em 5 anos Deus ficou em silêncio. Deus ficou em silêncio, e com certeza o inferno não calou a boca não. Projetou à toa, se esforçou à toa, se dedicou à toa. Aqui não tem como exercer, não tem templo, não tem. Aí quando tudo está parecendo perdido de fato, irmãos, vem cá comigo, eu fiquei imaginando esse 30º ano. O quão afrontado por Satanás esse moço não foi. Sabe por quê? Esse 30º ano era o ano que de fato ele poderia oficializar, se de fato ele estivesse em Jerusalém. Seria quando tudo daria o início. Agora tem autorização, né? Está tudo preparado. É agora, nesse 30º ano. Eu acho que foi o ano de mais dor no coração desse moço. Porque seria o ano, se tivesse lá ainda. Seria esse ano, o ano da consagração. Seria o ano, olha, de poder exercer. Seria o ano da foto, do diploma. Seria o ano. E em 5 anos, dos 25 aos 30, Deus não está falando nada. Deus está deixando a situação acontecer. Eu já passei por isso, eu sei que vocês também já. Quando Deus se cala e parece que Ele não está dando importância para a nossa dor. Quando Deus se cala e parece que o sofrimento que a gente está passando, Ele não está dando importância, não está vendo. Quando parecia tudo perdido, no 30º ano, aí olha o que esse moço começa a narrar no capítulo 1. Que ele estava nas proximidades do rio Quebar, junto com os demais exilados ali. E de repente, o céu se abriu. Olha a expressão. De repente, os céus, vocês cantaram aqui. Talvez no ano que Satanás estivesse mais gritando na mente, olha, gastou tempo à toa. Está tudo perdido, não tem saída. É o ano da decepção. Vai ficar marcado na tua história como o ano da decepção. Só que nesse tempo, Deus decide se manifestar. E aí os céus... Os céus se abrem. E olha o que o texto diz. Os céus se abrem e o moço começa a ter visões de Deus. Gente, eu fiquei tão impactada, pastor. Quando meditando na minha casa, eu venho por esses dias meditando nesse livro. E eu fiquei tão impactada quando o Espírito Santo me permitiu enxergar isso aqui. No ano do caos. No ano que era para ele, talvez, por uma depressão, se entregar e falar, não tem mais jeito. Mas no momento do pior caos, é quando Deus decide vir. Eu sinto a autoridade do Espírito Santo aqui. E eu quero liberar uma palavra, não sei para quem é, mas quem precisa ouvir está entendendo. Ele vai se revelar no meio do caos. Os céus vão se abrir, você vai ter visões de Deus. Pega a palavra, eu estou liberando sobre a tua vida e você sente que é com você. Pega a palavra, você vai entender, vai experimentar experiências que nunca foram vividas antes. Aleluia. Quando parecia que estava tudo perdido, Deus decide vir. É agora.
É agora. É agora quando Satanás está achando que venceu. É agora que eu entro. É agora. Aleluia. Aleluia. Sabe o que eu estou querendo dizer? Eu vou falar de forma clara. Tem esperança ainda. Não é caso perdido, não. Aleluia. Aleluia. Quem falou que Deus precisa da tua condição favorável para chegar na situação? Quem falou que Deus precisa da tua ajuda? Ele chega a hora que Ele quer, da maneira que quiser. Quem manda é Ele. Aleluia. Aleluia. Deixa eu liberar uma palavra para quem quiser pegar. Não fique triste com a situação aparente. Não fique. Não fique. Irmã Marta, eu não estou enxergando a saída, mas eu te libero. Ela existe. Ela existe. Quem acredita, joga a mão para... abre a tua boca. Mesmo sem enxergar, já agradeça. Mesmo sem enxergar, já adore. Mesmo sem enxergar, irmão. Aleluia. Ela existe. Esse moço, no seu pior momento, ele começa a ter visões de Deus. Aí eu vou correr aqui um pouquinho para chegar rápido no 47 para a gente encerrar. Olha aqui, Deus começa a se revelar ao moço quando tudo estava parecendo perdido na situação toda. Deus se revela, os céus se abrem e ele começa a ter visões de Deus. Aí ele tem a primeira visão, que é a visão dos querubins. Depois, logo na sequência, ainda no capítulo 1, ele tem a segunda visão, que são a visão das rodas. Depois você lê na tua casa, detalhado lá, com calma. Por quê que Deus se revela? Primeiro Deus se revela. Depois Deus dá a visão das rodas. Por quê? Porque existia um pensamento no povo de Jerusalém que Deus só se manifestava lá no templo. Só que aí Deus vem em círculo, mostrando, ó, tô lá, tô aqui, tô ali. Oh! Tá no deserto, eu tô também. Se tiver no poço, eu entro. No leito do hospital, eu entro. No leito da cama, lá no quarto, eu entro. Oh, ele entra. Aí Deus vem se revelando ao moço. Deus vem mostrando a grandeza dele para o moço. Aí Deus começa a caminhar com o moço. Sabe o que eu acho lindo, pastor Robson? É que Deus caminha até hoje com a gente dessa forma. Ele nunca te leva direto ao objetivo. Ele vai passo a passo. Ele vai passo a passo. Ele vai preparando. Cada passo que você dá já é um preparo para o próximo. E eu vou liberar. Eu sinto graça de Deus aqui. Vai avançando, filho. Vai pegando pela mão dele. Vai avançando. Vai em frente. Vai. Aleluia. O moço vai avançando. Ele vai avançando. Primeiro Deus se revela. Depois Deus mostra a sua grandeza. Aí depois Deus começa a revelar o que queria acontecer em Jerusalém. Por quê? Nabucodonosor invadiu Jerusalém em 3 etapas. Grita forte, quantas etapas? 3. Só que até então só tinha acontecido 2. A terceira ainda não tinha acontecido. E sabe quem está pregando lá? Jeremias. Jeremias está pregando, pregando, mas ninguém está dando ouvido. Por que ninguém em Jerusalém está dando ouvido? Porque estão vendo o templo, confiante no templo. Oh, filho, não entra confiando em madeira, em banco, não. É por isso que eu te pergunto, se Deus te arrancar do templo, quem é você? A presença, faça culto na tua casa, na rua, dirigindo.
independente de onde você estiver. Namachúria, Lamachúria andarabácia, Namachúria andarabácia, aleluia. Aí Deus se revela, Deus começa a revelar para o moço o quê? A justiça que aconteceria, o juízo, melhor dizendo, que aconteceria em Jerusalém. Por quê? Jeremias está lá pregando e ninguém está dando ouvido. O templo está de pé, enquanto o templo está de pé, a gente está aqui. Ih, para. Aí está lá o menino no exílio e Deus mostrando. Isso aqui é a palavra prova para nós, por quê? Porque uma das primeiras visões que Ezequiel tem, ele vê um vento vindo do norte. Por quê? Porque em Jerusalém, Babilônia vinha do norte, ficava na direção do norte. Era de lá que vinha o vento, e Deus dizendo, vai acontecer, só que ninguém está dando ouvido. Aí eu preciso liberar uma palavra, quem quiser pega. Temos um Deus de misericórdia, mas nós também temos um Deus de juízo. Não brinca com a misericórdia, não brinca com a misericórdia, porque tem misericórdia, mas também tem juízo. E foi isso aqui que aconteceu. O tempo de juízo chegou. A terceira invasão acontece. Deus anunciou, mas ninguém deu ouvido. Deus falou em detalhes, Deus foi dando detalhes, mas ninguém deu importância. Ninguém dava crédito à voz dos profetas que Deus levantou. E foi, até que chega e acontece. Aí, caminhando um pouquinho mais, o que a Bíblia já nos apresenta? Depois de falar de juízo, aí agora a gente chega lá naquele capítulo conhecidão de Ezequiel, que quase todo mundo prega, o 37, falando do quê? Do Vale dos Ossos? Vocês estão enganados. Vale dos Ossos? Está enganado, alguém já acertou, porque tem diferença. Vale dos Ossos, pior do que seco. Quem era o vale? Simbolizava quem? Jerusalém, já é o estado do povo. Deus falando, aí Deus veio falando de juízo, Deus preparando o profeta, chega no 37, está lá, mais uma visão, Deus pega o moço e mostra, revela o Vale dos Ossos sequíssimos. Aí faz uma pergunta para o moço, e aí Ezequiel, podem reviver? Aí eu te lembro que não estavam secos, estavam impossível. Só que aí eu vejo aqui como que Deus trabalha com a gente por etapas. Porque se Deus primeiro revela para o moço, Ezequiel 37, antes de vir revelando a grandeza, a misericórdia, lá no começo, esse moço diria de cara, tem jeito isso aí não. Só que Deus vem trabalhando por etapas. Quando chega no 37 e a voz pergunta, podem reviver, Ezequiel? Aí ele já está sensível, porque já houve um trabalhar do Espírito nele mesmo. Aí ele começa a dizer, tu o sabes. Sabe o que ele está querendo dizer? Se o Senhor quiser, o Senhor dá vida. Se o Senhor quiser, o Senhor junta esses ossos. Se o Senhor quiser, o Senhor fala. Aí eu pego uma pérola e procuro aplicar na minha vida, que está no Ezequiel 37. Sabe o que? Podem! O Senhor sabe, o Senhor que sabe. É o Senhor que sabe. Aí a voz fala para ele, Ezequiel, profetiza. Eu não sei quem vai querer pegar, mas se tiver alguém para pegar, pega a palavra. Olha aqui, olha o segredo, Ezequiel. Qual foi a ordem, Ezequiel? Ele está dizendo, a voz está falando, olha Ezequiel, não tem saída não, mas se profetizar eu libero. Abre a tua boca, se profetizar eu dou vida novamente. Se profetizar eu coloco ordem novamente, Ezequiel. Eu não sei quem quer pegar a palavra, mas tem segredo sendo revelado nessa noite. Olha o segredo, já chega hoje profetizando. Abre a tua boca e profetiza. Qual é o caos? Aí eu faço uma pergunta pessoal e não precisa responder. Mas qual é o vale que está sequíssimo hoje na tua vida? Qual é? Qual é?
Não precisa responder, mas a palavra responde você. O segredo está aqui. Se profetizar, eu mudo a história. Profetiza. Profetiza. Verbaliza o que você quer viver. Traz vida. Quando eu aprendi isso aqui, pastor Natanael, o poder da palavra verbalizada, nunca mais eu freiei meus lábios, nunca mais. Sabe por quê? Porque se há poder na palavra maldita, há poder na palavra de bênção. Se há poder na palavra de maldição, há poder na palavra que você libera. E irmã, chega dizendo na tua casa ainda hoje: Deus vai mudar esse quadro, Deus vai reverter essa situação. A porta está fechada, mas Ele tem a chave. Profetiza! Profetiza. Profetiza. O armamento está conosco. Profetiza. Aí já começa falando aqui, olha, tem jeito. A palavra querendo dizer, olha, se profetizar, eu mudo a história, eu mudo o cenário, eu mudo. Pega isso aqui, irmãos. Quem precisa acreditar no teu milagre é você mesmo. Para de impor essa responsabilidade para o pastor, para a líder do departamento, para a irmã da intercessão. Quem tem que acreditar é você. Independente de quem não acredita, abra a tua boca todo dia dizendo: eu creio, eu creio, eu creio, Deus vai fazer, eu creio. Deus tem o acesso que você não tem, filho. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando sobre meu irmão, pastor Mateus Pompeu, e ele falou assim, que o meu irmão liberou essa frase. Eu peguei para mim, eu falei, é verdade, a oração traz o que você precisa. Tem gente em necessidade de coisas, mas não ora. Ora. A oração traz o que nós precisamos. Ora. Profetiza. Ainda que a circunstância esteja ao contrário, acredita e profetiza. Nós vivemos uma experiência há poucos dias atrás. Já vou chegar rápido no 47, já vou devolver ao pastor. Mas há poucos dias atrás, a minha casa viveu uma experiência. Nós estávamos com um problema que precisava ser resolvido. Mas já viu aquele problema que você tenta e não vê um meio de sair dele? Quem já viveu isso aqui? Quase todo mundo. Olha aqui, pensa num problema. A gente tentou. Começou a desgastar. Começou a tirar paz. Começou a tirar o sono. Começou a agoniar, porque o objetivo do problema é esse. É te agoniar. Olha aqui, e a gente tentou e não conseguiu resolver. Já estava ficando sem dormir. Já estava ficando agoniado, já estava mexendo lá com a gente em casa. Porque ele vem com esse objetivo de desestruturar. Quando foi de repente, eu virei para o Carlos e falei assim: amor, a gente precisa acreditar na palavra que a gente prega. Porque uma coisa é você pegar um microfone e falar para a igreja: Deus vai fazer. Mas quando chegar na minha vez de viver isso aqui, aí eu me conscientizei, eu falei: o quê? A gente tem que acreditar. Deus não me coloca num altar quase todo dia por aí para pregar para os outros, é para pregar para mim primeiro. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Eu falei para ele: olha, a gente não tem saída, a gente já tentou resolver, não conseguiu, mas Deus tem a saída. Aí ele falou: amém. Amém. Irmãos, eu confesso para vocês que depois que eu liberei essa palavra, que eu verbalizei, que eu falei isso aqui, irmã, eu passei a dormir tranquila. Ainda não tinha saída, mas no meu sono Satanás não tocou mais, não me agoniou mais. Não, sabe por quê? A legalidade que ele tinha foi tirada dele. Oh, Espírito Santo. Tira essa legalidade dele agora. Agora, não espera chegar na tua casa não, é agora. Se quiser pode gritar: Deus vai fazer. Deus vai fazer. Irmãos, eu passei a viver isso aqui. Confesso, pastor, que a gente começou a ficar tranquilo. Fui pregar, sabe aonde? Paraíba do Sul. Chegou lá em Paraíba do Sul um domingo.
a igreja sede lá em Paraíba do Sul, uma igreja grande, era o último dia de congresso de irmãs, aquela igreja cheia lá, lotada. Eu estou pregando, senti vontade, pedi autorização ao pastor, desci, comecei a pregar e andando no corredor da igreja, para lá e para cá. Quando a gente chega em casa, eu vim muito cansada, né? Estava vindo de uma sequência de dias, vim dormindo. Quando foi em casa, no outro dia de manhã cedo, ele virou para mim e falou assim: quando você estava pregando, andando no meio da igreja para lá e para cá, Deus me deu a saída. Ô, irmão. Pode aplaudir, se é para ele, pode aplaudir. Sabe quem tem a saída que você precisa? Jesus, e Ele está no culto nessa noite. Ele tem a saída. Ô irmãos, vou te falar uma coisa. Pensa num problema difícil que era. Mas quando Deus deu a saída, irmã, Deus foi direcionando com uma simplicidade, com uma praticidade tão grande, que a gente não conseguia enxergar. E para a glória de Deus, o problema está resolvido e está sanado. Eu vou liberar sobre a tua vida que vai ter fim esse problema também. O caos pode estar até instalado hoje, mas a saída e a solução, quem vai pegando a palavra, ele tem. Aleluia! Aleluia! Quem é esse moço? Alguém que agora está vivendo essas experiências todas com Deus. Mas aonde? No exílio. Vem cá, para a gente fechar rápido. Olha que interessante. Quem é o Ezequiel? Introduzi falando aqui. Alguém preparado para quê? É isso aí mesmo, vamos gritar fortão. Alguém que estava sendo preparado para o... Aí, tudo parece que contribuiu para o contrário. Agora despencou tudo, está um caos verdadeiro. Só que aqui, no tempo certo, no tempo proposto, no tempo preparado, Deus se revela ao moço. Você observou que ele mudou, Deus deu algo a mais, porque era só sacerdócio, agora ele está sendo o quê? Eita! Vem cá, gente. Foi preparado para ser o quê? Só que agora também está exercendo a função do quê? Eita! Posso liberar para quem quiser? Deus vai fazer além do que você tem projetado. Para de olhar para as circunstâncias, tem novidade chegando aí. Tem algo a mais de Deus descendo aí. Pega! Aqui, ele passa pelo 37, Deus fala, o segredo é falar, profetizar, é acreditar. Aí dá um salto, eu chego no 47 para findar aqui. Quem é o que é o capítulo 47? Já é, Deus falou de juízo, Deus falou de misericórdia, que é o vale, e agora Deus está falando de intimidade. O que é o 47? Já é um outro nível diferente. Deus revelando ao moço, olha aqui, dá para andar assim, está no exílio, o povo viveu em pecado, mas se acreditar dá para ter intimidade ainda. Se acreditar dá para ter profundidade ainda. Se acreditar eu levo além. Oh, Espírito Santo. Capítulo 47 é Deus revelando em visão, mais uma visão ao moço. Olha aqui, olha a visão, 47. Ele via águas saindo do limiar do templo. Ele vê águas saindo pelo limiar do templo. E as águas, ele começa a observar o caminho das águas. Só que de repente ele vê um homem, quando pega um cordel. E a Bíblia diz que em uma visão ele está observando as águas saindo do limiar do templo. E de repente esse homem pega um cordel de medir. E a Bíblia diz que o homem mede 1000 côvados. E ele está observando, mediu 1000 côvados, equivalente a 500 metros. Ele vê quando o homem mede, aí, é por isso que eu fiz questão de ler na minha versão. E ele me levou. O homem pega e o leva. Ó. Eita. Vamos lá. Quem leva? O homem. Quem é o homem? Simbolizando quem? Deus. Olha aqui. E ele me... Está no caos, mas ele leva. Pode ter caos, mas ainda tem intimidade. Ou ele pega, mede 500 metros, que é o equivalente a 1000 côvados, e ele pega, aí ele me levou, pegou e levou. Não foi porque quis. Deus leva. Levou. Aí ele observa que aqueles 1000 côvados davam as águas aonde?
Grita forte, nos pés. Onde dava as águas. Poderia parar por ali? Poderia, porque água nos pés é bacana. Eu não estou falando de qualquer água, eu estou falando água do Espírito, água que sai daqui, ó. Ó, essa água aqui. Tá nos pés, tá bom? Tá, mas quando eu parei, o Espírito ministrou na minha casa enquanto eu estudava. Nos pés até tá bacana, Marta, mas ainda não é meu objetivo para você. Porque quem tem água nos pés, fala até de limpeza, fala até de algo bom. Mas quem tem água nos pés tem facilidade para voltar pro seco. Não. Vai avançar mais um pouco. Aí a Bíblia diz que ele observa que o homem pega o cordel novamente e mede mais 1000 côvados. Mede mais 500 metros. Aí as águas que estavam nos pés, agora está onde? Grita forte, joelho. Joelho, eu parei e falei, água no joelho. Água no joelho. Eu me imaginei com água no joelho. Eu falei, Senhor, quando tem água no joelho, é quando a gente precisa ter mais equilíbrio para ficar de pé. Se fala de equilíbrio, o joelho também fala de oração. Entendi. É a oração que traz equilíbrio. É a oração. Oh, Espírito Santo. Só que não parou por aí. Porque a Bíblia diz que ele mede mais 500 metros, 1000 côvados. E agora as águas davam aonde? Grita forte, lombos. Eu falei, Senhor, entendi. Água nos lombos já fala de uma leveza maior. Quem tem água nos lombos já não está tão pesado, estou entendendo. Só que não parou por aí, porque Deus sempre tem além. Aí ele mede mais 1000 côvados. Aí quando mede mais 1000, as águas saem dos lombos. E agora Ezequiel já não consegue mais sentir. Já não tem mais os pés. Já não consegue sentir mais. Por quê? Já está imerso. Está dominado. Está sendo levado pelo Espírito. Eu entendi, é o objetivo para Deus. Oh, irmão, eu quero liberar a palavra. Ele vai te levar além. Você vai avançar um pouco mais. Tem experiência nova para você viver ainda. Aleluia! Eu vou falar de forma clara para que alguns entendam. Saia do raso. Saia do raso. Ainda tem coisa nova. Ainda tem profundidade maior para você viver. A Bíblia diz que quando já não sente mais, aí o próprio Ezequiel narrando a visão, já não dava mais os pés. Quando não dava mais os pés, ele começa a dizer, aí o rio só dava para passar a... Grita forte, ele dizendo, o rio agora só dava para passar a... Mas aí ele, na sequência ele diz, só dá para passar a nado, mas era um rio que não dava para atravessar. Eu parei. Falei, Senhor, me faz entender. Se ele está dizendo que era um rio que só dava para passar a nado, por que não dá para atravessar? Aí o Espírito ministrou na minha alma, é porque você nunca vai... Nunca, Marta. Como eu saltei. Você nunca, Marta, vai experimentar tudo que eu tenho. Eu sempre vou ter algo a mais. Se quiser viver a experiência, tem experiência nova para amanhã, para tarde, para noite, de madrugada, na manhã seguinte, na tarde, na noite, na outra madrugada. Tem uma totalidade. Oh, Espírito Santo. Tem coisa nova para cada momento. Posso falar de forma clara? Para de viver da experiência de 10 anos atrás. Viva uma nova hoje. Posso falar de forma clara? Deus te usou há 3 anos atrás, mas Ele quer te usar ainda mais hoje. É hoje. É hoje. O tempo de avançar é agora. Quem pega? Para de viver de passado. Porque Deus fazia, mas Deus ainda quer fazer hoje ainda. E eu vou liberar para quem quiser. Você é o instrumento desse tempo. Você é o instrumento desse tempo. É você que Deus levanta com autoridade nesse tempo. Não dá para passar a nado. Ele volta. Aí eu finalizo. Porque Ezequiel finaliza a visão dizendo, e ele me traz a margem. Olha que coisa interessante. Quando ele sai da margem, o que é que ele viu? Água saindo do limiar.
Mas quando ele volta à margem, já não tem mais limiar, não tem templo. A Bíblia diz que ele vê árvores em abundância. Falando, sabe do quê? De vida. Aí olha o que ele completa dizendo: e este rio desaguava, descaía. Sabe aonde? No Mar Morto, está no texto. E este rio, as águas davam no Mar Morto. Mas quando essas águas caíam no Mar Morto, o mar que realmente é morto, quando essas águas caíam lá, alguém falou, passou a ter vida no que era morto. Aí eu te pergunto, quando você passa, você libera o quê? Vida ou morte? Não precisa responder, mas dá uma analisada. Quando você passa num ambiente, o que é que você deixa lá? Que o Espírito nos ajude. Eu me enquadro aqui. Da machúria, andarabassúria. Que o Espírito nos ajude. Que Ele faça conosco como fez com Ezequiel. Que Ele nos leve. Aplauda Jesus.